Bom dia, tudo na paz. Eu não costumo dar bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu não sei que horário você vai estar assistindo, que período você vai estar assistindo, mas aqui claramente eu tô pela manhã. E essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a primeira foi passar tempo com Deus e essa é a segunda coisa que eu tô fazendo. Então vai ter barulho de pássaros, vai ter som de pássaros, de cachorro, mas que tudo contribua para a harmonia desse vídeo, que você consiga absorver tudo de maravilhoso que o Espírito tem para as nossas vidas. E nós vamos falar justamente sobre oração em línguas. Nós precisamos passar tempo orando em línguas. O homem não entende o que ele está orando, isso porque ele ora os planos de Deus para a sua vida. Você sabe quais são os planos de Deus para a sua vida? Eu acredito que não. E esse já é um bom motivo para que você não consegue orar por você mesmo. Então você precisa que o Espírito ore por você. Quer outros motivos? Olha só. Nós precisamos passar horas orando, isso é indiscutível. 5 minutinhos antes de você sair do serviço, das refeições, são orações necessárias, mas elas não vão mudar a sua vida. Você precisa passar tempo com o Senhor para conhecê-lo, para ter intimidade com Ele. Então, você orando na sua linguagem, para orar e agradece: Senhor, obrigado pelo meu lar, obrigada pela minha família. E você vai agradecer e não vai ter passado uma hora. Aí você pode pedir: Senhor, abençoe os meus pensamentos, abençoe os meus caminhos. E você vai abençoar, e você ainda vai estar dentro daquela uma horinha. Não, mas aí eu vou pôr um louvor, eu vou meditar na palavra. Sim, isso são práticas, isso são armas espirituais, formas de você passar tempo com o Senhor. Mas nós estamos falando sobre oração e nós precisamos orar hora após hora. É sem cessar, como diz a Bíblia. Como eu vou orar sem cessar? Na minha linguagem. Paulo, na Bíblia, ele dá graças a Deus por orar mais do que todos. O que esse cara queria dizer? E presta atenção, porque ele tem o que dizer. Ele escreveu quase todo o Novo Testamento. O Novo Testamento é quase todo com as suas cartas, os seus ensinamentos, o que ele recebia de Deus, a revelação da palavra de Deus. Mas enfim, você sabe os planos de Deus para a sua vida? Vamos meditar na palavra juntos. 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios 2:9 fala o seguinte: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. E esse Espírito ficou para habitar dentro de nós. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual.
A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém, como dizem as Escrituras Sagradas. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa, através do Espírito. Então eu repito, o Espírito Santo, com a sua própria linguagem, criada para orar por nós, os planos de Deus, que ninguém entende essa linguagem, eu não entendo, o outro não entende, Satanás não entende, olha só que loucura, ele não pode interferir, ele fica louco quando você ora em língua. A palavra diz, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de nós. Quando você ora em línguas, ele foge duro. E sabe por que você não entende, nem poderia entender? A oração em línguas, ela é tão poderosa e eficaz que, além de orar os planos de Deus para a sua vida, ela te edifica e te prepara para receber o que Deus tem para você. Se fosse o contrário, se você entendesse ao mesmo tempo que antes de receber, isso te enlouqueceria, porque o que Deus tem para você é como quando a gente começou o versículo, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou, e ele tem coisas grandiosas, planos grandiosos para cada um de nós. Nós precisamos estar preparados para receber. Amém? Vamos orar? Fecha os seus olhos e eu te encorajo, te provoco a crer. Creia que você recebe o Espírito Santo, que você recebe o dom de línguas e você de fato receberá. Simples assim, através de um vídeo do outro lado da tela, sim. É para ser simples mesmo. Fecha seus olhos, Senhor. Abençoe cada um do outro lado dessa telinha. Derrame sobre ele, derrame sobre ela o teu Espírito. Pela autoridade do nome de Jesus, como diz a sua palavra, cada um deles falará novas línguas e eles não esquecerão essa linguagem. Eles vão crer. É essa linguagem que vai transformar a vida deles. Agora, pela autoridade do nome de Jesus, receba o Espírito Santo e fale em línguas. Amém? Agora você faz o seguinte, se você por um acaso não lembra a sua palavrinha, volta o vídeo. Dá para acreditar que não ficou gravado a parte em que você de fato aprende como orar em línguas? Dá para acreditar, né? Mas não tem problema não, a gente grava agora e você vai sair desse vídeo praticando a oração em línguas. E tá lá em Marcos 16:17 o grande segredo que ensina o quão difícil é você alcançar a oração em línguas, que fala o seguinte, Marcos 16:17, aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres. Algumas versões diz, esses sinais acompanharão os que creem. Expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. O que você precisa para falar novas línguas? Crer e abrir a boca. Simples assim, não tem por que ser difícil. O Senhor não dificultaria algo tão necessário para as nossas vidas, algo que muda as nossas vidas. Sim, Ele deixou fácil assim, você precisa crer. Você crê? Então você abre a boca e ora, choricantere, balabá, soriandere. Pode repetir, vai dar a sua própria linguagem. Simples assim, o meu choricantere ora os planos de Deus para a minha vida. Mas o seu choricantere ora os planos de Deus para a sua vida. Simples assim. Escuta a linguagem, repete. É simples assim. O Senhor não iria complicar algo tão maravilhoso. É simples assim. E repete essa linguagem. Ora essa linguagem. Simplesmente ora essa linguagem. Não fica tentando entender, porque a sua mente é humana. Mas fica tranquila que daqui uns meses, orando essa linguagem, então você terá a mente de Cristo. Então as coisas vão começar a clarear, a palavra vai se abrir, tudo vai fazer sentido. E a sua vida será transformada.